Olá! O vídeo de hoje vai trazer 10 coisas pra não falar pra uma mulher grávida. Depois que eu fiz o vídeo ali sobre ter e não ter filho, se você não viu, eu vou deixar o link aqui, vieram algumas sugestões pra eu fazer um vídeo falando sobre palpites pra dar com relação a alguns outros assuntos, por exemplo, a gravidez, ou depois que a pessoa tem filhos. E eu resolvi começar pela gravidez. Então, antes de eu falar o que eram as coisas que eu não gostava de escutar, eu resolvi abrir uma caixinha de perguntas e escutar vocês, escutar as seguidoras, pra saber o que elas se incomodam ou se incomodaram quando estavam grávidas, das pessoas perguntarem. E o que incomoda uma pessoa ou outra pode variar. Então eu fiz um compilado. E nesse compilado eu peguei assim categorias, porque tem comentários muito específicos. Eu vou citar alguns exemplos, mas eu peguei por categorias. Então na verdade não são 10 comentários, porque são 10 categorias de comentários e aí as variações dentro deles. Mas eu acho que vai ficar fácil de visualizar quando eu começar a falar. Primeiro comentário é sobre o tamanho da barriga. Ah, mas essa barriga tá grande. Ah, mas essa barriga tá pequena. Tem certeza que tá tudo bem? E aí eu queria ressaltar aqui que depende como é o tom desse comentário e depende pra quem a pessoa fez esse comentário. Então é um comentário mais pra tomar cuidado. Mas se você faz no intuito de tem certeza que tá tudo bem? Não tá muito grande essa barriga? Isso é extremamente desnecessário e faz aquela mãe muitas vezes que tá tranquila, fez os exames rotineiros e tá tudo certo, começar a se perguntar, será que tá tudo bem? Meu Deus do céu, tá tudo bem? A gente já tem tanta insegurança na gravidez, é um momento tão incerto, porque a gente não sabe como o nosso corpo tá reagindo, quais as questões que a gente vai ter ou não, o bebê, a gente, é muita mudança e deixa as mulheres muito inseguras. Então, tu questionar num sentido de, será que tá tudo bem? Poxa, não faz esse comentário, não precisa. Se ela tá indo nas consultas de rotina dela, ela tá sabendo que tá tudo bem ou se não tá tudo bem. O médico que tem a condição de avaliar isso. E tamanho de barriga varia muito de mulher para mulher, de uma gravidez para outra. Por exemplo, eu sou uma pessoa pequena, magra, e a minha barriga ela não tem para onde crescer ali no meu tamanho de corpo. Então as pessoas sempre comentam que a minha barriga é muito grande, mas a verdade é que ela não tem muito para onde ir, ela vai para frente. E aí dá essa sensação. Eu não me incomodo quando as pessoas falam, mas algumas pessoas também comentaram de, será que não são gêmeos? Gente, a pessoa já fez ecografia lá no começo da gravidez. Se é gêmeos, ela descobre bem no começo. Então, às vezes a pessoa tem uma insegurança com o corpo porque tá achando que tá engordando muito ou que não tá engordando o suficiente. E aí a gente já vai pro próximo item, que é o comentário de número 2, tem a ver com a aparência do corpo da mulher. E eu acho que essa questão de aparência, ela não tinha que entrar nunca em comentários, porque a gente não precisa comentar sobre a aparência das outras pessoas. A aparência dela só diz respeito a ela, especialmente o corpo dela. Corpos não são para serem comentados, são para existirem. Então a gente não chega para uma pessoa e diz, como você tá gorda, você engordou demais, cuidado para não engordar demais, você não engordou o suficiente, você precisa comer, o filho precisa de energia, precisa comer por duas. Eles se encaixam ali, não necessariamente a aparência, mas se encaixa dentro desse tema engordar ou não engordar. Quantos quilos você engordou? Ah, é muito, é pouco, não é? Tá voltando e dizendo que quantos quilos a pessoa engorda, eu nem comento geralmente quantos quilos eu tô engordando, porque eu não quero que as pessoas se comparem, porque não é para comparar. A quantidade de peso que a pessoa vai ganhar durante a gestação é individual. Isso depende de cada mulher, do organismo da mulher, do tamanho que ela tinha antes, do metabolismo, de um monte de coisa. Isso importa muito menos do que saber como é que tá o crescimento do bebê. O bebê tá saudável? Em vez de perguntar isso pra mãe, pergunta assim, como é que tá o acompanhamento? O bebê tá saudável? Como você tá se sentindo? Entende que soa muito diferente do que comentar especificamente do peso dela? Ainda nessa questão de aparência, comentar coisas do tipo, você está com cara de grávida. O que é cara de grávida? Não sei. Algumas pessoas comentam no sentido de, estar com uma cara bonita de grávida. Tudo bem, pode ser. Mas cuidado com esse tipo de comentário também. Ou você tem cara de que tá esperando menino. Ou tem cara de que tá esperando menina. Eu vou comentar pra vocês que a maioria dos comentários que me fizeram aqui antes de saberem o sexo da minha bebê era assim, 90 e tantos %.
me falava que eu tinha barriga de menino e cara de menino. E seguem falando quem não sabe o sexo. Então isso meio que não faz muito sentido, assim, sabe? Fazer esse tipo de comentário. Eu não vejo como um comentário tão danoso, mas como muitas pessoas falaram isso, sabe? Às vezes pode acabar irritando a pessoa, às vezes a pessoa já sabe que é menina e estão dizendo que é menino, ou vice-versa, sei lá, ou não sabe o que é, está ansiosa por saber. Não sei. Eu não me incomodo muito com esse tipo de comentário, mas como apareceu bastante, eu resolvi trazer aqui pra vocês refletirem às vezes se vale a pena fazer esse tipo de comentário ou não. O terceiro comentário, que eu acho que é o mais importante de todos e que apareceu muito, de maneiras diferentes e algumas até bem violentas, que eu fiquei chocada com o que as pessoas comentam, é contando histórias trágicas de mães que morreram no parto, de bebês que morreram e sei lá, qualquer coisa assim. Tudo que a mulher grávida menos precisa é escutar histórias trágicas. Ela já tá com um monte de medos, com um monte de inseguranças, e escutar histórias trágicas só vai fazer ela ficar com pulgas na cabeça e remoendo coisas sem a necessidade. E qual a intenção de contar uma história trágica pra uma pessoa? Eu não vejo o menor sentido. A pessoa precisa saber que ela tá sendo bem acompanhada, que ela precisa que alguém demonstre segurança pra ela, mas histórias trágicas não ajudam de maneira nenhuma, inclusive só atrapalha e pode trazer traumas e medos que nem existiam na cabeça dela. Comentário de número 4, em resumo, que a vida da pessoa acabou. Comentários do tipo: você nunca mais vai conseguir dormir na vida, você não vai mais ter tempo pra nada, aproveita pra dormir agora porque depois não consegue. Essa do sono apareceu muito. E aí, eu tenho que comentar que eu escutava isso na minha primeira gravidez e eu escutava e pensava: tá, gente, tá, beleza, achei legal, mas como é que eu vou acumular sono, sabe? Porque, né, aproveita pra dormir agora, tá, vou acumular sono e depois, não faz diferença. Só que depois que eu passei pela gravidez, mas não me incomodou, nunca me incomodou muito, só achava engraçado esse comentário. E aí depois que eu passei pela privação de sono e todos os desgastes da maternidade, a história do sono especificamente, nessa vez, e não tô nem falando de eu falar isso para outras pessoas, mas dessa vez eu penso pra mim mesma: vou aproveitar pra descansar, porque daqui a pouco chega essa criança e eu não vou poder dormir mais. Então eu não acho tão sem sentido esse tipo de comentário, tá? Mas eu sei que muita gente se incomoda, tipo assim, especialmente quando o tom é: sua vida acabou. Tipo, a pessoa está embarcando num negócio, de novo, insegura, sem saber o que vai acontecer ou quais serão os desafios que ela vai ter, e as pessoas estão falando coisas negativas pra ela. Então essa parte, a maneira que a gente fala, de novo, não é exatamente o que a gente fala, mas a maneira que a gente fala. Se isso pode soar muito negativo pra pessoa, ela não tem mais escolha, ela já tá naquele caminho, ela não tem como mais sair dali e fazer outra coisa. Às vezes, talvez ela nem queria engravidar, sei lá eu, e aí tá vindo todo um mundo de informações dizendo que a vida dela vai ser um caos e vai ser horrível. Talvez seja meio caótico mesmo, mas deixa ela descobrir por conta de... Talvez pra ela não seja tão caótico quanto foi pra você, talvez ela consiga lidar de uma maneira muito mais tranquila, e ficar com um cenário pessimista não ajuda. Então, pensa bem, assim, antes de fazer esse tipo de comentário, ou da maneira que faz esse tipo de comentário, pensa que sempre tem como ser mais positivo um cenário pra outra pessoa, e o quanto isso agrega na vida dela, o quanto esse tipo de comentário vai agregar ou não, sabe? E aí, se tá na dúvida, não faz. Comentário de número 5 é sobre quantidade ou sexo dos filhos, no sentido de: não pode ter filho único, tem que ter mais um, tá grávida do primeiro já, mas vocês pensam em ter mais depois? E quando vão ter o segundo? Ou estão grávidos do segundo, tipo nós agora? Isso eu escutei bastante já. Não me incomodo, deixa eu só fazer um parênteses, não me incomodo, já falei em outro vídeo também, mas sei que muita gente se incomoda e pode achar chato isso. Eu acho meio desnecessário o comentário, né? Mas não me incomodem, eu não tenho problema em responder, porque é uma coisa bem resolvida pra mim, mas pode não ser para as outras pessoas, que é o comentário seguinte: estou grávida de uma menina, já tenho uma menina, estou grávida de uma menina, e alguém comenta pra mim: vocês vão tentar menino? E aí eu fico pensando, por que eu teria que tentar menino? Ou pior, a pessoa olha pra mim assim: é menino ou menina? E aí eu falo: é outra menina. Como tipo assim, que pena, só faltou dizer que pena. Comigo não aconteceu, mas teve muito relato de mulheres dizendo: que pena, vocês podem tentar depois, ou qualquer coisa nesse sentido, sendo que eu não sei por que existe um desejo de que, uma idealização de que todo mundo quer ter um casal, e que se não tiver um casal vai ficar tentando eternamente até conseguir ter menino e menina. Enfim, são comentários que não fazem muito sentido. Outro falando: não pode ser filho único, porque filho único tem problemas depois, é complicado socializar. Não é verdade isso, tá? Ou então, agora chega, né? Vocês já têm um monte de filhos. Gente, quem tem que saber da quantidade de filhos
que tem são as próprias pessoas, não os outros, né? Então, cuidado com esses comentários. Sexto tipo de comentário são comentários sobre parto, sobre tanto que eu já falei antes das tragédias que podem acontecer nos cenários de parto X e Y, como opinar sobre alguma coisa da pessoa, especialmente quando você não tem conhecimento do assunto, mas acha porque escutou, alguém falou, você opinar sobre a via de parto ou que ela já escolheu, já definiu, é uma coisa bem sensível de se fazer, tanto de contar essas histórias trágicas como de dizer, ai, que absurdo, você vai fazer parto normal, você pode se rasgar todo, esse tipo de comentário. Eu escutei uns comentários bem absurdos aí na caixinha do que as pessoas falaram. E linkando com histórias trágicas ou dizendo que cesárea é muito melhor para a mulher, ou contrário, a mulher, por alguma questão específica da situação dela, do cenário dela, decidiu que quer fazer uma cesárea ou precisa fazer uma cesárea por condições médicas, e a pessoa fica falando que não deveria fazer uma cesárea por causa que, sei lá, talvez ela até já tenha escutado que o parto normal é melhor cenário geral, mas ela não sabe a condição específica muitas vezes daquela mulher, sabe? Então tem que tomar muito cuidado quando se opina numa questão que é uma decisão só da mulher e da equipe médica que tá acompanhando ela, e lógico que vale conversar sobre isso, mas aí vale dentro do que a pessoa te deu abertura pra falar, ou a pessoa te pediu opinião, aí vale você, mas sempre entender que aquela mulher tem um cenário específico dela, que não necessariamente vai ser uma história que tu ouviu, ou uma coisa que tu leu na internet, ou mesmo uma coisa que tu acha que tem conhecimento, que vai ajudar. Porque muitas vezes pode só minar a confiança dela, minar as ideias dela. Então, só tomar cuidado. Não que não possa falar sobre isso, eu acho que é importante que se fale sobre isso até, mas espera o espaço e abertura que você tem com aquela pessoa, sabe? Se ela te pede, se ela quer falar daquilo, não simplesmente porque os relatos que eu conheço de pessoas, às vezes, desconhecidas ou que não entendem muita coisa e saem opinando, assim, e acabam incomodando e gerando inseguranças que não precisavam estar ali. O sétimo comentário são comentários sobre nome do bebê. Uma coisa é quando tá conversando sobre ideias, sugestões de nome, mas às vezes os pais já estão bem inclinados a colocar algum nome e a pessoa dá opinião que não gosta daquele nome, ou que, sei lá, escutei algumas coisas tipo nome de velho, que nome feio. E o pior ainda é quando as pessoas já escolheram aquele nome, elas não vão mais mudar de ideia, elas já estão dizendo qual é o nome do bebê e a pessoa dá opinião sobre o nome do bebê. Eu juro que eu fiquei pensando, o que agrega isso pra qualquer um saber? Você não gostou do nome? Guarda pra você. Por que você vai gerar um sentimento assim de que, talvez o nome, alguém não goste do nome pra aquela família, sabe? Pra aquela mãe que tá empolgada com aquele nome. Gente, vocês têm noção que se a mãe escolheu um nome é porque ela gosta muito daquele nome e ela tá muito feliz com aquilo. Por que você vai dizer que não gosta, que é um nome feio, que é um nome de velho? Sei lá, qualquer coisa. Não é mais momento de dar opinião. Isso não agrega. Então acho que, de novo, pensar qual é a intenção fazendo esse tipo de comentário. É colocar a sua opinião? Você precisa colocar a sua opinião se ela tá, talvez, ferindo o outro? Então, se não, guarda pra você. Se achou feio, beleza, guarda pra você. As pessoas têm gostos diferentes. Você achar feio não faz outra pessoa achar feio, sabe? Então, a gente tem tantas coisas que a gente gosta de coisa diferente, e que bom, porque as pessoas são diferentes, mas eu acho que isso é se valorizar muito a sua opinião em detrimento ao sentimento da outra pessoa, sabe? E isso é um pouco egoísta. E guarda pra você, se você tem vontade de comentar isso, tá? O oitavo comentário é comentar sobre os sintomas que a mulher relata ou que demonstra estar sentindo. Eu já comentei no outro vídeo, né, sobre os sintomas, que eles podem variar muito de uma pessoa para outra, e alguns comentários às vezes são acabam incomodando muitas mulheres. Por exemplo, a mulher tá se sentindo ali um trapo, porque realmente tem momentos que a gente se sente pior pessoa, não tem energia pra nada, como se estivesse doente mesmo, e a pessoa olha e te diz, gravidez não é doença, vamos ali, faz o que tu tem que fazer. Só que ela tá se sentindo doente, e é muito injusto que você fala esse tipo de frase no sentido de que você precisa se sentir bem porque você não está doente, sendo que ela não está se sentindo bem. Lógico que gravidez não é doença mesmo, mas é um processo gigantesco que o teu corpo passa e que traz inúmeras mudanças e sintomas
sintomas, sejam eles físicos ou psicológicos, e que a gente teria mais condições de levar isso numa boa se as pessoas ao nosso redor conseguissem entender e nos tratassem com empatia também. Então, tu saber que existe essa condição já te faz pensar bem qual o propósito disso, sabe? Tu tá diminuindo os sentimentos e os sintomas daquela pessoa porque tu escutou em algum lugar que gravidez não é doença, ou talvez por ti. Esse apareceu bastante também. Comigo não foi assim. Eu estava muito disposta, eu conseguia fazer tudo até o final da gravidez. E acontece mesmo com algumas mulheres. Algumas mulheres não sentem absolutamente nada e se sentem maravilhosas, e que bom pra elas. Mas porque elas tiveram essa experiência positiva, não quer dizer que as outras mulheres também vão ter igual. E aí não dá pra julgar essas mulheres que estão tendo sintomas pelos olhos do seu cenário, que talvez não teve sintomas, sabe? Então é isso, entender que a mulher tem sintomas diferentes e ter empatia por isso, tem que tomar cuidado, assim, qual a intenção disso, por que falar isso, o que acrescenta na vida dessa mulher esse tipo de comentário, faz ela se sentir pior, de que ela não devia estar sentindo uma coisa e que ela não tem escolha. Então é isso, eu acho que esse comentário aí apareceu bastante também, e muitas pessoas tinham comentado pra mim quando eu falo dos sintomas, também comentaram com esses tons, até respondi uma caixinha sobre isso um dia, e acho que é bem sensível isso. Ao contrário, também apareceu nas caixinhas da mulher que se sente maravilhosa, tá ótima, e as pessoas perguntarem pra ela, tem certeza que tá tudo bem? Porque as pessoas sentem coisas e tal, não é normal se sentir tão bem aí. E aí coloca de novo, é aquele mesmo tipo de comentário que coloca questionamentos ou dúvidas na pessoa que não existiam antes, que ela tava ótima e se sentindo maravilhosa, que bom pra ela, deixa ela se sentir ótima, por favor. O nono comentário, ele acontece mais lá pras mulheres que vão mais pro final da gravidez, e ele apareceu bastante também, e eu senti um pouco na minha primeira gravidez, que é querendo saber quando o bebê vai nascer, mas tipo assim, não uma previsão, assim, não é isso, mas querendo assim, a mulher está com 38 semanas, as pessoas começam a perguntar, e aí, o bebê já nasceu? Ai, tu não me respondeu, achei que tinha nascido. Ou fica um dia sem falar, já manda uma mensagem perguntando se o bebê nasceu. E a mulher, nesse final de gravidez, ela costuma se sentir assim um pouco ansiosa até. É bem comum a mulher se sentir ansiosa, porque o que realmente acontece, fora quem tem alguma cesárea planejada ou que tem alguma questão, é que a gente não sabe quando o bebê vai nascer mesmo. Metade dos bebês nascem até, estatisticamente, entra em trabalho de parto e nasce naturalmente até as 40 semanas. Só que muita gente acha que as 40 semanas é o prazo final que o bebê tem pra nascer. E o que não é verdade. Se a gente deixar naturalmente entrar em trabalho de parto, metade deles vão nascer depois disso. Quase todos entre 40 e 42 semanas. Mas pense que a metade daqueles bebês nasceriam depois de 40 semanas. Só que as mulheres chegam lá em 38, 39, 40 semanas, todo mundo começa. E aí não vai nascer? Mas meu Deus, mas já passou a data. E aí quando as pessoas perguntam a previsão de data lá atrás também, quando é que é pra nascer? A mulher tem a data das 40 semanas. E aí passou daquela data, as pessoas acham que já devia ter nascido e começa a perguntar aquilo pra mulher o tempo inteiro. Aquilo gera insegurança, então tomar cuidado sobre isso, porque a mulher tá muito insegura ainda nesse período. Isso pode gerar essa ansiedade dela, pode fazer ela querer ir pra uma indução antes de precisar, de querer ir pra uma cesárea, porque achar que é perigoso ou que não poderia, ou porque já passou da data. Sendo que não é verdade. Quando a Alice nasceu, ela foi 42 semanas. E desde 39, 40, as pessoas estavam o tempo inteiro me bombardeando. E aí, essa bebê não vai nascer? E aí, já nasceu? Não nasceu ainda? Eu sei que as pessoas não fazem com más intenções. Elas também estão ansiosas, também estão curiosas. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado em como você tá tratando essa mãe aí que já tá cheia de insegurança. Quando chega no final, a gente quer mais que o bebê nasça de uma vez. A gente não aguenta mais. Então, tipo assim, só ter um pouco de parcimônia aí pra não perguntar demais. E apareceu muito nas caixinhas isso também. Que nem tinha lembrado quando eu fiz a minha lista, mas as pessoas falaram muito assim, de que ficavam muito ansiosas quando as pessoas ficavam o tempo inteiro perguntando quando ia nascer. E o 10º comentário, que não é um comentário, mas que é um gesto que as pessoas fazem, que é tocar na barriga da mãe. Eu não me incomodo com isso, tá? Sei que as pessoas às vezes vêm, querem tocar, não me incomodo. Mas tem pessoas que simplesmente detestam, que elas não gostam. E tem uma coisa mesmo meio maluca, né? Que as pessoas parecem que veem
alguém grávida e querem encostar e querem colocar a mão. É invadir o espaço do outro, né? Quantas pessoas se encostam na barriga de outra pessoa se tu não tá grávida? Ninguém sai encostando na tua barriga, entendeu? Então, pra algumas pessoas pode ser super tranquilo, até gostar que as pessoas encostem na barriga. Eu não me importo, mas eu recebi muitos relatos das pessoas, assim, que tipo assim, por que as pessoas têm que encostar na minha barriga? Sem me perguntar ainda. Então, assim, eu sei que o pessoal gosta de encostar na barriga, então pelo menos pergunta antes, posso encostar? Te importa se eu se encostar ou é chato pra ti? Então ficam de bônus aí, não é um comentário, mas é uma atitude que se tem com relação às grávidas, às vezes, que pode incomodar as grávidas. Então esses foram os compilados de comentários que eu recebi da maioria das mães. Eu sei que muitas vezes a gente não faz esse tipo de comentário com intenção, às vezes a gente quer interagir, quer saber mais da pessoa, quer conversar com ela sobre o assunto, mas ao invés de comentar e dar a sua opinião, a sua visão, pense naquela mulher como uma protagonista dessa situação. Ela que sabe como ela tá sentindo. Então pergunte coisas pra ela, pergunta se ela quer falar, pergunta como ela tá se sentindo e escute ela de verdade. Escute o que ela tem a compartilhar sem necessariamente dar a sua opinião, independente dela qual seja, se você tem uma opinião formada sobre aquilo ou não, a menos que você sinta que a sua opinião tenha algum benefício para ela, que não vá causar esse tipo de desconforto, ao menos que ela tenha te pedido conselhos específicos sobre alguma coisa ou não. Mas independente disso, se você perguntar como ela se sente, como ela tá passando, quais as expectativas dela, é a visão dela, é o protagonismo dela, ela vai se sentir mais confortável, você vai entender o cenário dela e até onde pode ir essa conversa. Então eu acho que tirar um pouco o foco da gente que não tá gestante, para botar o foco na gestante, escutar ela mais do que falar, eu acho que ajuda a gente a ter essa interação, a conviver bem com uma pessoa, não atrapalhar a vida dela e vai ser muito mais agradável. Isso sim pode ajudar uma gestante que às vezes precisa ser ouvida mesmo e que é importante esse contato com outras pessoas, mas de uma maneira positiva e saudável. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal ver as experiências de outras mulheres, tinha coisas que eu nem tinha pensado nisso. Se você tem alguma coisa que comentaram pra você ou alguma situação que não se encaixa aí nesses que eu listei, me conta nos comentários e passa esse vídeo para aquelas mulheres que estão grávidas também ou pra família, para saber como lidar com as gestantes que vocês têm por perto, para que elas se sintam menos inseguras num período que já é cheio de inseguranças e a gente melhore esse cenário para elas, assim, dar uma ajudinha para todas essas gestantes aí. Então é isso, me conta se vocês gostaram desse formato, assim, que pegam as questões que incomodaram muitas mulheres e a gente traz pra cá e fala o que faz ou não faz sentido falar, talvez de palpite, de comentários, de outras situações, talvez de crianças com filhos pequenos, sobre amamentação, sobre outras situações que não tem nada a ver com maternidade também. E aí, quem sabe eu monto um próximo vídeo pra vocês nesse sentido. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!